Você já parou para pensar que talvez você ainda não tenha crescido da maneira como você gostaria de crescer na tua vida? Profissional, financeira, nas tuas relações amorosas, familiares, de amizade, não porque você não é uma pessoa produtiva, com bom desempenho, obstinada, determinada, mas sim porque você está fugindo de ouvir e de aceitar verdades duras que a gente precisa aceitar no nosso dia a dia, aquelas verdades desconfortáveis que são justamente verdades que se tornam hábitos de pessoas de sucesso. E quando eu digo sucesso, não é só um sucesso financeiro, mas um sucesso de viver uma vida de fato digna e valiosa para você. Porque eu te conheço, eu sei que muitas vezes você para ali, abre as suas redes sociais e fica se comparando com todo mundo que te aparece. A vida dos outros sempre é melhor do que a sua, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então a vida do outro sempre é melhor, mas você não conhece dos bastidores dessa pessoa e provavelmente nos bastidores dessas pessoas existem três hábitos que eram antigamente verdades e que de tanto acreditarem, de tanto viverem isso no seu dia a dia, se tornaram hábitos que são hábitos que eu vou te contar aqui nesse vídeo. A partir de agora, então, sem muita enrolação, já clique em gostei, se inscreve aqui no canal e vamos para a primeira verdade, para o primeiro hábito de pessoas bem-sucedidas. E o hábito 1 é ter consciência da tua própria história de vida. Todo mundo carrega uma história, mas existe uma diferença em quem olha para essa história e compreende o que aconteceu e de quem foge dessa história para tentar não repetir os padrões comportamentais de tudo que aconteceu. Porque justamente por eu fugir tanto da minha história, por você talvez fugir tanto da tua história, você acaba repetindo comportamentos e padrões que você sofreu ou que você teve ao longo da tua vida, ao longo do teu desenvolvimento. E uma pessoa que tem sucesso na sua vida, lembrando que é esse sucesso de viver uma vida digna para ela, valiosa para ela, é uma pessoa que olha para a história que carrega, que olha para o que te aconteceu, entende o que foi que faltou, o que teve em excesso, para não repetir os mesmos padrões comportamentais e emocionais na vida adulta. Existe uma diferença de quem escolhe olhar para a tua história de vida para não repetir os mesmos padrões e não ser determinada por ela, e a pessoa que olha para a história de vida e ser controlada por essa história de vida na tentativa de fugir para não repetir os mesmos padrões, já está repetindo os mesmos padrões. Então você acaba, por exemplo, aprendendo na tua história de vida que errar é perigoso, é proibido, que confiar nas pessoas é extremamente ruim, que as pessoas sempre te farão mal. E isso vai interferir diretamente na maneira como você trabalha, na maneira como você se relaciona com as pessoas. Então, por exemplo, na tua vida adulta você pode chamar de independência aquilo que é medo de confiar no outro, medo de ser traído pelo outro. Você pode chamar de procrastinação aquilo que é o medo de fracassar. Afinal, errar é extremamente perigoso, eu não posso fracassar. Então, eu procrastino. Porque quanto mais eu procrastino, menor é a chance de eu fracassar, menor é a chance de eu errar diante daquela situação. Só que quando você evita, você já está ensinando para você que você vai fracassar. Então, olhar para a tua história de vida e entender da onde isso vem, que isso foi te dado e não que você nasceu dessa forma, é o primeiro passo para viver uma vida de sucesso. Porque você para de repetir os mesmos comportamentos que te levaram para um lugar desconfortável. Segundo hábito, meu amor, te prepara, porque isso vai mexer diretamente com o teu self, vai mexer diretamente com o teu ego, que é você não é o centro do mundo, alecrim dourado. Pessoas de sucesso, elas não perdem a sua energia tentando entender o comportamento que o outro teve que o atingiu. Pessoas de sucesso estão investindo o teu tempo em si e naquilo que de fato é valioso, nas pessoas que são valiosas para ela, nas pessoas que de fato a amam, nos seus projetos de vida, e não estão gastando o teu tempo e nem a tua energia tentando entender por que que o outro demorou para me responder. Por que que o outro não curtiu o meu post? Por que que o outro não compartilhou o que eu pedi para compartilhar? Por que que o outro não me respondeu lá na rua? Pessoas de sucesso não estão gastando o seu tempo com aquilo que, se elas tivessem ali a resposta para aquelas perguntas, não ia mudar nada na vida delas. Afinal, elas entendem que elas não são o centro do mundo dos outros. E essa tentativa de se associar sempre a algo que é do outro, por exemplo, o outro chegou de mau humor no trabalho. Nossa, com certeza é porque fulano me odeia.
Isso é a tentativa de ser o centro do mundo do outro, porque talvez você não esteja sendo o centro do teu próprio mundo, que é de fato o mundo no qual você deveria ser o centro, o teu mundo. Você acaba se tornando uma pessoa completamente dependente das reações alheias, das interpretações, da leitura mental que você faz do que a pessoa pensa sobre você. E você acaba acreditando fielmente naquilo, e as tuas ações cotidianas vão só confirmar aquelas tuas crenças, aqueles teus pensamentos. E pessoas maduras, pessoas de sucesso, elas consideram outras perspectivas de respostas para essas situações. Ah, fulano chegou com raiva no trabalho e não falou direito comigo? Porque fulano tem os problemas dele, porque fulano tá com alguma complicação que não necessariamente tem a ver comigo. Fulano não compartilhou o vídeo não porque tem inveja de mim, e isso é uma coisa que muitas pessoas fazem, superestimam essa inveja, quando na verdade é porque fulano é desatento, não prestou atenção, estava cansado. Então, pessoas de sucesso não gastam a sua energia tentando ser o centro do mundo do outro, investem o seu tempo tentando ser o centro do seu próprio mundo. E aí você começa a viver com mais liberdade quando você entende que você não precisa ser o centro do outro para você ter sucesso em alguma coisa. Você deixa de ser refém da aprovação alheia. O teu valor não depende de você ser o centro de nada da vida do outro. O terceiro hábito, meu amor, se você é uma pessoa ansiosa que gosta de controlar as coisas ao teu redor, entender dessa verdade e aplicar essa verdade como um hábito na tua vida vai fazer toda a diferença, que é compreender que as coisas não vão acontecer exatamente como você gostaria que as coisas acontecessem. Isso quer dizer que você vai precisar desenvolver ali uma flexibilidade diante da tua realidade. O projeto que você está se dedicando pode ser que não dê certo. Pode ser que você fracasse em uma determinada área da tua vida e você precise se reinventar. Pode ser que o relacionamento que você idealizou, sonhou com casamento, com filhos, com família, também não vá para frente. A vida, ela não acontece como a gente quer e isso gera muita frustração. E o problema não é a frustração. Não é a gente se frustrar diante de um desejo, diante de uma expectativa que a gente tinha e que aquilo não deu certo. O problema é a maneira como você reage, como a gente reage àquilo que nos aconteceu de ruim. Porque existem dois caminhos aqui. O caminho da ruminação, que eu fico me questionando o que é que eu fiz, o que é que eu fiz, o que é que eu poderia ter feito. E o segundo caminho, que é o caminho mais saudável, o de aceitar a realidade como ela é e se comprometer a fazer diferente daqui para frente. É diferente de eu ficar ruminando o que eu fiz ou deixei de fazer. É olhar para o meu momento presente, entender o contexto atual e me comprometer a fazer diferente daqui para frente. O que eu posso fazer de diferente, não o que eu poderia ter feito de diferente. Quais são as ações que eu posso tomar daqui para frente que vão realmente me levar para aquilo que eu quero alcançar. Pessoas bem-sucedidas, pessoas de sucesso, elas fazem planos, mas elas não se tornam refém desses planos. São pessoas que conseguem compreender que planos são norte, mas que no meio do caminho pode existir ali algum imprevisto que eu vou precisar me reinventar. A vida não precisa seguir um roteiro para se tornar uma boa história. Ela só precisa entender que existem ali imprevistos que você vai precisar se adaptar. Você precisa entender que esses imprevistos vão acontecer e que você vai precisar se adaptar. A nossa ansiedade faz com que a gente pegue um problema e o torne muito maior do que ele de fato é. E até minimize a nossa capacidade de lidar com ele. Mas 90% das vezes, dos problemas que a gente tem no nosso cotidiano, nós somos muito maiores do que os nossos problemas. Então, pessoas de sucesso, pessoas bem-sucedidas, pessoas com maturidade emocional, não é que elas não sentem medo, não é que elas não temem que algo aconteça. Pessoas de sucesso são aquelas pessoas que não se rendem ao medo, elas vão com medo mesmo. Elas tentam com medo mesmo. Elas suportam a frustração sem abandonar elas mesmas. É isso que faz a gente alcançar uma vida que de fato é uma vida de sucesso pra gente. É uma vida que de fato é valiosa pra gente. Sucesso não começa quando você aprende a controlar a vida. Na verdade, começa quando você entende que você não consegue controlar tudo que tem nela. E deposita a tua energia, investe a tua energia no que de fato você consegue controlar. Então, a partir de agora, pega todas essas verdades e torne elas na sua vida um hábito, para que esses hábitos te levem para de fato uma vida que faz sentido para você. E se essas verdades fizeram sentido e você quer transformar essas verdades em hábitos, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso também.